sobre a área do exercício e pegando naquilo que tu estás a falar, destas blue zones, desta forma de estar no dia a dia, não é? Uma forma ativa de estar no dia a dia. As lições que nós podemos aprender são muitas, muitas, muitas. Para já, de uma vez por todas, nós assumirmos que o caminhar é uma atividade de longevidade, altamente relacionada com a longevidade. Portanto, estas pessoas nas Blue Zones, elas não andam a correr quilómetros e a acumular quilómetros durante a semana, não é? Elas acumulam quilómetros sim, mas a caminhar. Portanto, isto é importante que nós pensemos que o caminhar não é só para as pessoas que não podem correr. O caminhar devia ser a nossa base de atividade aeróbia para o nosso dia-a-dia. Exatamente. Ora, aqui está uma bela leitura do Vasco, eu ainda não conheço, mas hei de ler, e portanto parece que é um autor que também tem a mesma opinião que eu, e eu gosto muito de autores que têm a mesma opinião que eu, porque acabo por validar também a minha opinião. Então, que façamos do caminhar a nossa atividade principal no dia-a-dia, não é? E quem fala em caminhar também fala em aumentar a intensidade deste esforço com baixo impacto, por exemplo, a subir escadas, não é? Agora, o que é importante nós sabermos acerca da vantagem da caminhada, em detrimento da corrida, por exemplo, é que se há coisa que leva um velhinho a sofrer, é o desgaste articular. Eu não sei se vocês têm velhinhos à vossa volta, mas o meu avô tem 96 anos e a única queixa que ele tem é articular. São muitas dores articulares. Porquê? Por causa do desgaste ao longo da vida. Então, o meu apelo aqui vai para nós pensarmos. Eu tenho 50 anos, o Vasco é um jovem, tem para aí 20, 21, 22, mas pronto, já começa a pensar nestas coisas. Mas, na verdade... Eu tenho menos 3 que ela. Ok, pronto, vá. Mas o que é importante é nós pensarmos, ok, como é que eu vou gastar o meu tempo, não é? E nós que pensamos nestas coisas, portanto, as coisas não são espontâneas para nós, como são espontâneas nas Blue Zones, não é? Portanto, nessas zonas do planeta onde há muitos centenários, ninguém pensa que vai andar de um lado para o outro para chegar aos 115. Ninguém pensa que vai andar de um lado para o outro como uma estratégia de envelhecimento saudável. Não, as pessoas andam de um lado para o outro porque é espontâneo, faz parte da vida, faz parte da cultura, faz parte daquelas sociedades. Agora, nós já vivemos numa sociedade em que precisamos de acionar o neurónio para pensar como é que vamos gastar o nosso tempo de modo a aumentar a nossa longevidade e a nossa qualidade de vida nas décadas da segunda parte da nossa vida, ou seja, a partir dos 50 anos. Então é esse o grande apelo que eu trago aqui hoje, acerca do exercício, é que nós pensemos que existem exercícios que são sustentáveis ao longo da vida, existem formas de exercício sustentáveis e outras que não são sustentáveis e que são potencialmente lesivas. Pronto, antes de começarmos este live, por acaso estávamos aqui numa conversa informal e eu estava a dizer ao Vasco que tenho uma lesão desde os meus 18 anos e com 50 anos é a única coisa que me traz dor é essa minha lesão que eu fiz quando tinha 18 anos. Ou seja, o meu apelo é protejam a vossa estrutura osteoarticular, evitem as atividades que possam ser lesivas, respeitem os limites do vosso corpo durante o treino, principalmente aqueles que são super fervorosos, adeptos do treino, protejam-se, porque depois vamos pagar a fatura nas últimas décadas de vida. É aí que vão vir as dores, que vai vir adivinharmos a mudança do tempo, porque ficamos Ai, amanhã vai chover. Exatamente. Porque é mesmo assim, não é? Porque é mesmo assim, porque os aumentos dos níveis de umidade, o aumento dos níveis de umidade aumenta a dor articular, não é? E então o meu apelo é para isto mesmo, é para pensarem como é que vão gastar o vosso tempo de forma a fazerem o exercício que vos vai conferir mais qualidade de vida mais tarde na vida. Então, o que é que nós temos que pensar aqui? É importante para qualquer pessoa de qualquer idade carregar em pesos, seja para trazer as compras do supermercado até casa ou do carro até casa, seja para arrumar coisas em casa. Nós precisamos de capacidade de
carregar pesos, ou seja, aqui o treino da musculação com cargas adicionais é uma mais-valia. E dentro do treino de musculação existem exercícios que são potencialmente lesivos que nós podemos perfeitamente descartar. Não precisamos deles. Eu tenho aqui vários exemplos que posso dar, não é? Mas vamos imaginar um overhead squat, por exemplo, que pode muito facilmente fazer um aumento do conflito acromioclavicular, por exemplo, é apenas um exemplo. Mas existem vários exercícios que nós podemos baixar as cargas para que eles não se tornem tão lesivos. Outra coisa que nós vamos querer fazer até morrer é pôr coisas em sítios altos. Vamos imaginar, vamos fazer uma viagem de avião, queremos ter capacidade de pegar na nossa mala e pôr a mala lá em cima, no compartimento. Ou então estamos em casa, queremos pegar nos pratos que estão ali no armário mais alto e termos ombros que sejam funcionais ao ponto de nós conseguirmos concretizar essas tarefas. Depois, para além do carregar peso, de elevar pesos, a capacidade de nos agacharmos com facilidade, não é? Seja para sentarmos e levantarmos de uma cadeira sem precisarmos de nos ajudar aqui com os braços, que é uma das... Exatamente, que é uma das coisas que nós vemos mais os idosos a fazer, é precisarem das mãos para se levantar, porque já perderam potência nas fibras rápidas, não é? Dos quadríceps, por exemplo, não é? E de outras massas musculares. É também o nós conseguirmos levantar-nos do chão ou de uma cama mais baixa com facilidade, não é? Vamos imaginar, temos netos, somos idosos, temos netos, queremos brincar com os carrinhos no chão e depois não nos conseguimos levantar. Não é? Portanto, o mudar de plano, o ir para o chão, ficar de gatas, levantar, isso são padrões de exercício que nós podemos incluir numa nova modalidade, que é a modalidade de treinar para a qualidade de vida numa idade mais avançada, não é? Em vez de pensar... Eu acho que, sim. É uma espécie de... Quando as pessoas... consideram o que tu estás a dizer e ficam naquela, pois, está bem, se calhar e tal, e acabam por não fazer. Então eu peço-lhes para se lembrarem da importância que isso tem, por exemplo, numa casa de banho, não é? Exatamente, a pessoa, os movimentos que conduzem à autonomia, não é? A autonomia na higiene e a autonomia na vida do dia-a-dia, incluem coisas tão simples como a capacidade de ter mobilidade nos braços para conseguir tomar o duche, para conseguir pentear, para conseguir fazer a barba no caso dos homens, para conseguir entrar e sair. E depois ainda há um outro aspecto que é muito importante, que é o facto de nós considerarmos que o equilíbrio é algo que se perde muito facilmente ao longo da vida, não é? Década após década as pessoas vão perdendo equilíbrio, mas nem sequer reparam porquê, porque não treinam o equilíbrio, porque se treinassem o equilíbrio percebiam que aos 30 e aos 40 e aos 50 ele já está completamente diferente se não for treinado. Mas o equilíbrio é como o músculo, ele também se treina, não é? Porque é aquela conexão neuromuscular, não é? Que se pode treinar tal como outra qualidade física qualquer. Agora, esta coisa de nós gastarmos bem o nosso tempo a fazer exercício físico e não fazermos coisas que sejam um pouco, pouco impactantes, não é? Para a nossa qualidade de vida, então eu selecionaria aqui as atividades que nos permitam ganhar mais massa muscular com menos desgaste articular, não é? Selecionaria também aquelas que permitem preservar a integridade das articulações, ou seja, que nós não nos vamos magoar porque, por exemplo, o alto impacto é uma forma de pôr em risco a integridade das articulações, etc. A mobilidade, ou seja, treinarmos a mobilidade de todas as nossas articulações com padrões de movimento que sejam padrões típicos da movimentação humana. Os movimentos funcionais, os tais movimentos de ir buscar, ir pousar, levantar, etc., que sejam aplicáveis no nosso dia-a-dia, e o equilíbrio. Portanto, estes seriam aqui, muito, muito resumidamente, aquilo que eu acho que é importante nós... E, é claro, o termos alguém que nos aconselhe na área do exercício, puxando a brasa à minha sardinha, eu acho que é importante,
não é? Porque a tendência que as pessoas têm é de praticar exercício de uma forma completamente aleatória. Só sabem que precisam de praticar exercício. Então, ouviram dizer que correr emagrece, por exemplo. Exato. Então, vão para Toca a rua correr. correr. 3 meses depois podem estar lesionadas, por exemplo, não é? Ou então começar musculação ou crossfit ou qualquer, não é, coisa mais intensa. Sim, exatamente. Pumba, lá vai a lesão. Exatamente. Quando, na verdade, aquilo que interessa é selecionarmos dentro das modalidades que existem aqueles elementos que fazem sentido para a longevidade, não é? Que são sustentáveis e que fazem sentido para a longevidade. Então vamos selecionar coisas à musculação, vamos selecionar coisas ao yoga, vamos selecionar coisas ao pilates, vamos selecionar coisas, elementos a várias modalidades para fazer a nossa própria modalidade, não é? E para depois sermos bons naquela nossa modalidade. Em vez de pegarmos naquela modalidade, vamos imaginar um triatlo, não é? Não que eu acompanho muitos triatletas, atenção, mas vamos imaginar, o triatlo tem aqueles 3 movimentos, natação, pedalar e correr, não é? E eles são tanto melhores no triatlo quanto melhores forem no pedalar, no correr e no nadar. Ou seja, é a exploração de 3 padrões que não é suficiente para conferir esta visão da longevidade relativamente ao movimento, pronto. O que não quer dizer que não traga os benefícios metabólicos e todas essas coisas. Portanto, gostaria só de acrescentar que, relacionado com a proteção articular, estão alguns comportamentos sociais, como, por exemplo, o consumo de álcool. É muito comum que um consumo de álcool possa conduzir todos nós gostamos de consumir algum álcool, mas é muito importante que nós saibamos não só que os acidentes rodoviários aumentam drasticamente com o consumo de álcool, não é? E os acidentes rodoviários normalmente têm como consequência lesões articulares ou outras mais graves, não é? Portanto, fraturas, enfim, por aí, se não correr pior, e não só, e a perda de equilíbrio. Não é? Portanto, quando nós consumimos álcool, automaticamente o equilíbrio é uma das primeiras coisas a ser afetada pelo consumo de álcool. E de forma crónica, uma vez que cada vez que bebemos um bocadinho mais, não é? Nem é preciso apanhar uma bebedeira, há neurónios que morrem. Há neurónios que morrem, não é? Então vamos perdendo neurónios de cada vez. Vamos perdendo, exatamente. Ou seja, quanto mais nós pensarmos nestas coisas, melhor. Eu gostava aqui de salientar 2 coisas que são muito importantes para a longevidade, para aumentar a longevidade. Uma delas é a importância também do ficar sem fôlego. Ou seja, nós não precisamos de ficar sem fôlego numa atividade de grande desgaste articular, portanto, podemos escolher uma atividade para ficar sem fôlego que não envolva desgaste articular excessivo. Eu vou exemplificar, nos dias que correm, ter uma bicicleta em casa pode ser uma benesse. Não quer dizer que seja um padrão de movimento que seja funcional, porque no dia-a-dia nós não pedalamos, andamos, não é? Mas para obter o efeito de respiratório, não é? Que está relacionado com longevidade, nós precisamos também de ficar sem fôlego. E, a não ser que a pessoa tenha uma vida sexual muito louca e que fica sem fôlego muitas vezes, eu diria que ter uma atividade segura onde a pessoa possa ficar sem fôlego algumas vezes por semana vai ser muito bom em termos de estímulo para algumas enzimas, que são umas enzimas que protegem as terminações dos cromossomas, porque os cromossomas, quanto mais eles estiverem encurtados, não é? Porque começam a desgastar-se pela dificuldade que nós temos ao longo da vida de continuar a produzir grandes quantidades de enzimas que protegem aquelas terminações, eles vão encurtando e às tantas é como se se esquecessem daquilo que são, não é? Perdem a identidade. São senis.
Ficam senis, exatamente. Ficam os materiais assim sem grande significado, não é? E morrem, não é? As nossas células morrem quando existe esse problema do nosso ADN, não é? O nosso ADN desintegra-se por completo e a célula morre, não é? E isso conduz, obviamente, ao nosso envelhecimento. Portanto, esta coisa do ficar sem fogo também é importante encontrarmos uma modalidade que nos permita isto. Passo a palavra outra vez ao Vasco para falar agora sobre nutrição. Vamos lá. Olha, eu quero a tua opinião sobre a minha estratégia de longevidade. Ok. Eu faço musculação, faço os 5 básicos de barra, não é? E a carga que eu escolho é a carga que der para fazer 3 vezes 7 elevações, pronto, Ok. e está bom, ok? Não é para me arrebentar todo, mas isto é o meu método de manutenção. Ok. Depois, do lado da mobilidade, eu pratico jiu-jitsu brasileiro, Epá. que é ótimo porque não há soco, não há pontapé, não há joelhada, não há cotovelada, nem cabeçada, portanto é um judo com muita técnica de chão, ok? Até é tipo, Exatamente. sei lá, luta greco-romana, mais judo, uma mistura dessas coisas. Sim, sim. Eu por acaso Pronto. sei o que é, porque a minha filha já praticou jiu-jitsu, portanto eu estava Boa! lá nos treinos sempre a ver, sempre a É ver. giríssimo, é É giríssimo, muito, é é muito. fantástico. Eu chamo-lhe o xadrez das artes marciais, porque aquilo é fantástico. Exatamente, é mesmo, tem uma Exato. componente E portanto, de eu fui cognição. escolher atividades onde é aquilo que tu disseste, que é eu posso mexer o corpo, não é? E posso estimular o crescimento muscular e de maneira a manter a massa muscular, não é? Ao longo da vida, sem me lesionar, não é? Exatamente. Sem estragar o brinquedo. Não estragar o brinquedo, exatamente. Pronto. É E isso uma das mesmo. coisas que eu gosto muito de fazer é andar de patins com os meus filhos, andar de patins, andar de skate, andar de trotinete, Pois é. pronto, Mas olha, andar. essas já são potencialmente lesivas para ti. Pensa bem. É, Pensa é bem. verdade, é verdade. Mas era a tal história do equilíbrio. Pois é, é E verdade. bicicleta também, exato. Mas Mas nós fazemos muitas coisas diferentes. há outras É, formas de trabalhares o equilíbrio sem te estares a habilitar a cair e a bater com o joelho no chão. Atenção. exato. Bom, mas sabes o que é? Já caí tantas vezes quando era jovem que hoje em dia já é raríssimo acontecer. Não te esqueças de uma coisa. Que- Não te esqueças de uma coisa, à medida que as décadas de vida vão passando, não quer dizer que nós vamos cair mais vezes, mas eventualmente até poderemos cair mais vezes porque o equilíbrio fica afetado, não é? Mas, na verdade, aquilo que acontece é que a consequência da queda é que é muito mais grave do que era antes, não é? Então, Exatamente. uma queda aos 60 ou aos 70 pode ter Não um tem nada a ver. impacto Pois. com a integridade completamente diferente do que uma queda aos 20, não é? A pessoa cai, levanta-se, não parte nada, não parte nada. Aos Exato. 60, 70, se fizeres uma fratura do colo do fémur e fores parar ao hospital, não só ficas com uma covideira descomunal, Sim, como perdes muita massa muscular, não é? sim. Perde-se muita massa Há muscular. perder a mobilidade, a partir daí é um efeito dominó, não é? Sobre o resto do corpo. Exatamente. Isso. Portanto, a gestão de risco, não é? É essencial.